O poder da Cabala. 13 princípios para superar desafios e alcançar a plenitude. Yehuda Berg, editora Kabbalah Publishing. A realidade que nos é familiar é o mundo físico do 1% em que vivemos. Aqui, enfrentamos desafios e obstáculos 24 horas por dia, 7 dias por semana. Entretanto, existe outro mundo, denominado mundo dos 99%. De acordo com a Cabala, tudo o que realmente desejamos, amor, alegria, paz de espírito e liberdade, se torna disponível a nós quando nos conectamos com essa dimensão além dos nossos 5 sentidos. Ao lidarmos com nossos problemas de forma reativa, através de raiva, ciúmes, medo e insegurança, nos desconectamos inadvertidamente da fonte da plenitude duradoura. Imaginem se pudéssemos utilizar nossas dificuldades como trampolins para acessar constantemente o mundo dos 99%. Empregando ferramentas cabalísticas, podemos nos elevar acima das limitações do mundo físico e estabelecer uma conexão com a mais alta fonte de energia. Os 13 princípios contidos neste livro foram compilados a partir de ensinamentos existentes há mais de 4.000 anos. Quando os aplicamos, eles podem nos ajudar a remover caos, batalhas pessoais e desespero de nossas vidas e nos reconectar com um destino de felicidade duradoura. Esse é o poder da Cabala. Esta nova edição revisada e atualizada apresenta exercícios e conteúdos inéditos, ampliando nosso acesso a formas de enfrentar os desafios da atualidade. Descobrimos como alinhar nossas ações com o nosso propósito mais elevado na vida e nos tornamos conscientes das ilimitadas possibilidades que ela nos oferece. Tornamo-nos sábios. Projeto Jovem Consciente. O Kabbalah Center do Brasil é uma organização educacional sem fins lucrativos e conta com diversas sedes no mundo todo. Seu principal objetivo desde sua fundação é contribuir para uma elevação da consciência humana, sem qualquer limitação de religião, posição social, sexo ou etnia. O projeto Jovem Consciente foi criado com o intuito de colaborar com este propósito, tendo como foco os jovens e como principal ferramenta este livro, que terá milhares de exemplares distribuídos gratuitamente em universidades, órgãos governamentais e bibliotecas. Mas o que é consciência? Atingi-la é algo possível? Segundo a Cabala, a única solução para conseguirmos alcançar a vida que tanto almejamos é através da transformação da nossa consciência. A humanidade, séculos atrás, já viu seu sustento extraído da força física. Depois, através do poder mecânico. Já numa história mais próxima, através do intelecto. Hoje, sabemos que o desenvolvimento baseado apenas nessas forças não garante uma plenitude duradoura. Nem a ciência sabe ainda precisar ao certo qual o coeficiente que fará a diferença. Mas a Cabala nos ensina que a consciência é a chave que faltava. Os caminhos para se alcançar os mais altos níveis de consciência são inúmeros, e a sabedoria da Cabala é um deles. Números indicam que no Brasil hoje existem 6,5 milhões de universitários, mas a maioria está sem qualquer direcionamento ou orientação sobre o futuro, muitas vezes desperdiçando grandes habilidades. Então, se a peça que faltava era a consciência, a transformação e elevação dela pode levar a juventude a fazer melhores escolhas, assumindo responsabilidade e controle sobre a própria vida. Se você é uma organização e tem interesse em ter os livros distribuídos na sua localidade, ou você gostaria de fazer parte desta ação, entre em contato conosco e obtenha mais informações sobre o projeto.
que todos da minha família recebam proteção, amor e saúde e se unam com suas verdadeiras almas gêmeas. Agradecimentos. Antes de mais nada, gostaria de agradecer a todos os leitores que fizeram deste livro um best-seller internacional. Vocês me ajudaram a compartilhar com o mundo estes ensinamentos que tornam a vida melhor. Disse que, sem um desejo por parte do aluno, o professor não pode emergir. O Poder da Cabala foi meu primeiro livro e o ponto culminante de toda uma vida de trabalho guiado por meu pai e minha mãe. É produto do apoio e da sabedoria de meu irmão, do amor de minha esposa, da confiança de meus filhos em mim, da amizade de meus pares e da dedicação daqueles que trabalham no Cabala Publishing. A lista das pessoas que tornaram este livro possível seria mais longa que o próprio livro, mas elas sabem quem são. Os 13 princípios da Cabala. 1. Não acredite numa única palavra que ler. Faça um test drive das lições que aprender. 2. Existem duas realidades básicas: nosso mundo do 1% e o mundo dos 99% da luz. 3. Tudo que o ser humano verdadeiramente deseja da vida é luz espiritual. 4. O propósito da vida é transformação espiritual de um ser reativo a um ser proativo. 5. No momento de nossa transformação, fazemos contato com o mundo dos 99%. 6. Nunca, e esse nunca quer dizer nunca, jogue a culpa em outras pessoas ou eventos externos. 7. Resistir a nossos impulsos reativos cria luz duradoura. 8. O comportamento reativo cria centelhas intensas de luz, mas no final, deixe escuridão em seu despertar. 9. Obstáculos são nossa oportunidade de nos conectarmos com a luz. 10. Quanto maior o obstáculo, maior a luz em potencial. 11. Quando os desafios parecem avassaladores, injete certeza. A luz sempre está lá. 12. Todos os traços negativos que identificamos nos outros são simplesmente reflexo de nossos próprios traços negativos. Apenas mudando a si mesmo é que você pode ver mudança nos outros. 13. Ama o próximo como a ti mesmo. Todo é o resto. É comentário. Agora vai e estuda. Introdução. Um homem acorda de manhã e decide ir pescar. Vai ao cais, senta, pega a vara de pescar e a joga na água. Não muito longe, outro pescador parece estar conseguindo fisgar muitos peixes, os quais mede com uma régua. Depois de medi-los, ele joga alguns de volta na água e guarda outros. Após observar por algum tempo o comportamento deste segundo pescador, o primeiro se aproxima dele e pergunta: "O que está acontecendo? Por que você está jogando alguns peixes de volta e guardando outros? O que você está querendo com isso?" O segundo pescador responde: "Eu tenho uma panela de 30 centímetros em minha casa. Eu só fico com os peixes que medem menos de 30 centímetros. Os peixes maiores não cabem na minha panela, eu jogo fora." Da mesma maneira que o segundo pescador, nos limitamos a nós mesmos sem nos darmos conta disso. Ficamos tentando fazer com que a infinita abundância do universo caiba em nossa pequena panela. O universo quer nos dar tudo, mas não conseguimos receber tudo o que está disponível para nós. O que aconteceria se expandíssemos nosso recipiente em vez de colocar limites em nossa abundância? Podemos obter mais em nossa vida se nos tornamos mais do que somos. Muitas vezes, fico espantado com o quanto nossa forma de pensar pode ser pequena, limitada.
Se nos perguntarem o que queremos de tudo o que existe no universo, diremos que desejamos alguma coisinha pequena. Apenas isso ou aquilo. Está na hora de expandir nosso recipiente para recebermos mais, reconhecendo o que verdadeiramente nos trará plenitude. O que você realmente quer da vida? Fiz essa pergunta a muitas pessoas ao redor do mundo e é notável como todas as respostas são universais. Elas querem mais dinheiro, um carro bacana, uma casa confortável e boa saúde. Dirão que desejam mais plenitude, felicidade e paixão, mas nem sempre estão interessadas em fazer o trabalho mais profundo necessário para obter o que desejam. Com frequência, tentamos trazer uma sensação de empolgação em nossas vidas por meio de algum tipo de estímulo exterior. Um cigarro, drogas, álcool, comida, todas essas substâncias nos dão uma sensação temporária de satisfação. E aí chega a Cabala com sua mensagem simples e poderosa. Você nunca saberá o que é ter um sentido e um propósito verdadeiro na vida se continuar acumulando experiências de empolgação cada vez menores e de curta duração. Não é assim que funciona. A Cabala nos encoraja a expandir quem somos para que alcancemos um fluxo duradouro de plenitude. E não apenas aquela plenitude passageira que no final acaba nos decepcionando repetidas vezes. Vivemos em tempos difíceis. Assistimos ao telejornal e ouvimos que alguém acaba de matar sua família inteira ou que uma criança foi criada durante décadas trancada em um porão. O aquecimento global está gerando tempestades que quebram todos os recordes e um clima extremamente adverso. Nossa água está escassa e contaminada. O mundo ficou maluco. Ao mesmo tempo, há luz e informação espiritual sendo revelada como nunca. Duas realidades estão acontecendo simultaneamente: revelação de luz e escuridão. E esse é um dos motivos de os conceitos espirituais estarem ganhando importância na consciência do público nos dias de hoje. Há 50 anos ninguém sequer conhecia a palavra Cabala, muito menos o que significava. Hoje, milhões de pessoas estão estudando a Cabala. E em decorrência do caos que atualmente prospera no mundo, precisamos dessa sabedoria agora, mais do que nunca. Nós nos voltamos para a Cabala porque nela pode ser encontrado o antídoto para o caos. O poder da Cabala. Há muitos mitos e concepções erradas sobre a Cabala. Uma das mais difundidas é que para estudá-la é preciso ser judeu, homem e erudito com formação rabínica e ter mais de 40 anos de idade. No passado, isso era em parte verdade, porque a informação que a Cabala oferecia era muito complexa. As pessoas até eram mortas por possuírem essa sabedoria. Por quê? Porque qualquer tecnologia nova pode ser vista como muito ameaçadora. Imagine viajar para trás no tempo, até, por exemplo, o século XV, e mostrar seu BlackBerry ou iPhone às pessoas. Elas considerariam você um bruxo, um mago? O ensino da Cabala fez com que as pessoas se sentissem da mesma forma. Fui expulso da escola muitas vezes porque meu pai era um cabalista. Meus pais até foram atacados fisicamente. Por ter decidido compartilhar a Cabala com todos que quisessem aprender essa sabedoria, minha mãe chegou a ser agredida, a ponto de sofrer uma concussão cerebral. Mas sabe de uma coisa? Nada e ninguém foi capaz de fazer com que este conhecimento deixasse de vir à tona. Embora a religião tenha sido dada à humanidade para nos unir, para nos aproximar, movidos por um propósito maior, não foi isso que aconteceu. Nada causou mais separação e destruição que a religião organizada.
sua forma de considerar as próprias crenças melhores que as dos demais, causando divisão entre as pessoas, levou a incontáveis guerras e derramamento de sangue em massa. A sabedoria, por outro lado, nos encoraja a nos reunirmos, a sermos um, a utilizar nossa conexão com o Criador, Deus, Alá, Jesus, Buda, ou seja qual for o nome que quisermos dar à força de Deus, para nos unirmos sob sua energia. Então, por que essa sabedoria difere da religião? Em primeiro lugar, é totalmente o oposto da fé cega. Os cabalistas acreditam que temos que questionar tudo e depois nos certificarmos de que o que está sendo aprendido está funcionando para nós. Temos que tentar tudo, fazer o trabalho, estar abertos. No final destes capítulos, avalie se você fez uma mudança significativa em seu entendimento de vida, em sua apreciação por tudo que você já tem, em sua empolgação e na sensação de novidade ao remover antigas camadas de negatividade. Se o que você tiver aprendido não estiver funcionando para você, então feche esse livro e coloque-o na prateleira. Você é quem decide se estudar Cabala vale a pena ou não. Há uma linda história sobre um aluno de Zen budismo que viajou ao redor do mundo em busca de um professor. Finalmente ele descobriu um famoso mestre Zen e foi falar com ele. O aluno estava tão empolgado em encontrar o mestre que tentou contar a ele tudo o que sabia. Enquanto o aluno divagava, o mestre Zen perguntou: "Você gostaria de tomar chá?" O aluno respondeu: "Sim." O mestre começou a servir o chá e o aluno continuou falando. Ele viu que a xícara estava cheia, mas o mestre Zen continuava a despejar o chá, derrubando o líquido sobre a mesa. Perplexo, o aluno perguntou: "Mestre, a xícara está cheia, por que o senhor continua a despejar o chá?" O mestre respondeu: "A xícara se parece com você. Você já está tão cheio de sabedoria que não há espaço para mais nada entrar." Um manancial de sabedoria, a linhagem da Cabala. O primeiro cabalista foi Abraão, que escreveu o livro da formação. Abraão é conhecido na Bíblia como o pai da religião, mas ele também era um cabalista. Depois veio Moisés, que não apenas trouxe fisicamente os 10 mandamentos e o conhecimento espiritual na forma de Bíblia, mas também ensinou a utilização de ferramentas cabalísticas práticas para se viver bem. A tradição oral de Moisés foi passada de professor a aluno, repetidamente, até cerca de 2000 anos atrás, quando Rav Shimon Bar Yochai se tornou autor do texto sagrado que é a base da Cabala, o Zohar. O Zohar é uma fonte reconhecida de grande sabedoria espiritual, tão antiga quanto a própria Bíblia. Na verdade, o Zohar é conhecido como decodificador da Bíblia. Mas o mundo ainda não estava pronto para a linguagem e a tecnologia que ele oferecia, e assim, o Zohar permaneceu oculto por mais de 1200 anos. O estudo do Zohar é chamado Cabala. Por volta do século XIV, a Cabala começou a emergir do total ocultamento em que se encontrava. Disse que o Zohar foi desenterrado pelos Cavaleiros Templários em Jerusalém e levados de volta para a Europa. Teria sido, então, que o poder do Zohar começou a se tornar conhecido. É interessante observar que foi nesse período que a lenda do Santo Graal surgiu pela primeira vez. Alguns dizem que o Santo Graal é um livro, possivelmente o Zohar, mas isso é apenas uma especulação, embora intrigante. Desde então, algumas pessoas muito famosas estudaram o Zohar. Sir Isaac Newton, por exemplo, tinha sua própria versão do Zohar em latim e observou que Platão tinha ido ao Egito para estudar o Zohar. Outro grande pensador que estudou o Zohar foi Pitágoras, que costumava subir no Monte Carmelo vestido de branco como um sumo sacerdote
e meditar. Por que esses eminentes pensadores foram atraídos tão fortemente pelo Zohar? Porque ele explica as leis físicas e espirituais do universo e de nossas vidas. O Zohar revela os segredos de nosso mundo e responde a questões antigas. Qual é o propósito da vida? Por que o mundo foi criado? Como o mundo foi criado? Por que eu estou aqui? De fato, os princípios do Zohar podem ser encontrados nas palavras e nos escritos de Jesus, Maomé, Moisés e Buda. Os cabalistas foram perseguidos durante séculos por causa de seus esforços para tornar o Zohar disponível a todos. Depois que morriam, as pessoas que lhe haviam feito mal acabavam descobrindo o quanto eles eram pessoas justas, sábias. Essa tem sido a história da revelação da Cabala através dos séculos. Em 1922, Rav Ashlag fundou o Kabbalah Center. Seus esforços também encontraram violenta oposição. Ao deixar este mundo, ele transmitiu a liderança do Kabbalah Center a seu discípulo, Rav Brandwein, o qual mais tarde passaria o bastão para seu amado aluno, Rav Berg, meu pai. Graças aos esforços altruístas dele e de minha mãe Karen, tenho a liberdade de escrever este livro e você pode agora ter acesso ao poder de estudar a Kabbalah. Uma qualidade especial encontrada na linhagem do Kabbalah Center é que esses grandes eruditos tornaram o Zohar e seus ensinamentos disponíveis em uma linguagem que o leigo consegue prontamente entender. O intuito deles não era o de ganhar um prêmio Nobel, mas trazer felicidade simples, paz permanente e uma plenitude sem fim a toda a humanidade. Para nós, hoje, pode parecer que o Zohar sempre esteve acessível e prontamente disponível a todos em todos os lugares, mas há apenas poucas décadas, você não poderia encontrar esses livros nem estudar sua sabedoria por dinheiro nenhum. De fato, se tentasse fazê-lo, você poderia ser vilipendiado, agredido fisicamente ou até algo pior. Por favor, esteja avisado. Permanece em efeito um único aviso, uma proibição estrita a respeito do estudo da Cabala. Esse aviso data do 2º século e é o primeiro dos 13 princípios espirituais da Cabala que serão apresentados neste livro. Princípio 1. Não acredite numa única palavra que ler. Faça um test drive das lições que aprender. Alguns dizem que o Zohar não é apenas uma luz no fim do túnel, mas que é a luz que remove o próprio túnel, abrindo dimensões completamente novas de sentido e conscientização. O Zohar nos conta muitas coisas, como e por que o mundo começou, por que é tão difícil quebrar padrões negativos que nos causam tanta dor, por que continuamos a evitar atividades em nossas vidas que sabemos serem boas para nós, por que o caos se dá o trabalho de existir, como injetar um sentido e gerar poder espiritual em todos os momentos de nossos dias. Essas são promessas que impressionam, mas não acredite nelas, nem mesmo numa única palavra, nem por um segundo. Acreditar implica que há dúvida em potencial, mas realmente conhecer não deixa oportunidade alguma para o ceticismo. Conhecer significa certeza, plena convicção em seu coração, em sua alma, em seu instinto visceral. Para conhecer algo, você precisa experimentá-lo em si mesmo. Portanto, faça o teste em cada lição deste livro e aplique seus princípios à sua vida. Viva a sabedoria e veja se a sua vida melhora.
Testar é uma importante parte da Cabala, parte de um preceito-chave que diz: não há coerção na espiritualidade. O intuito deste livro não é o de pregar, mas de humildemente ensinar. Por esse motivo, eu lhe peço que não aceite cegamente as lições aqui apresentadas. Em vez disso, procure resultados tangíveis em sua experiência pessoal. Quando encontrá-los, você irá conhecer a sabedoria em seu coração. A linguagem da simplicidade. Quando escrevi o livro O Poder da Cabala, eu tinha em mente um livro que fosse tanto leve como profundo, de tal forma que ao lê-lo você pudesse vivenciar entretenimento e insight ao mesmo tempo. Sabedoria não precisa ser complexa e pesada. Meu pai me ensinou algo importante quando eu era ainda muito jovem. Ao buscar entender os mistérios do nosso universo e a verdade de nossa existência, como saber se algo é de fato verdadeiro? Faça o teste da simplicidade. A verdade autêntica é simples e compreensível a todos, até mesmo crianças. Sábio é quem sabe fazer com que os assuntos complicados se tornem simples. Concepções equivocadas sobre a Cabala. Aqueles que dançavam eram considerados totalmente insanos por aqueles que não conseguiam ouvir a música. Angela Monet. Antigamente acreditava-se que o estudo da Cabala pudesse levar as pessoas à loucura. A Cabala é a ciência da alma, é a física e a metafísica da plenitude. Mas, por ser uma sabedoria prática e inovadora que entrou em cena milhares de anos antes de seu tempo, foi marcada por interpretações equivocadas. O que no passado era considerado misticismo, hoje é denominado ciência e tecnologia. Como o renomado escritor Arthur Clarke diz, qualquer tecnologia suficientemente avançada é indistinguível da magia.